Olá galera, tudo bem? Sou o professor Ari Mendes, aqui do curso Seja Mais. Galera, eu estou passando aqui para deixar uma aula para vocês de RLM sobre verdades e mentiras. Nessa aula você não precisará mais ficar fazendo aqueles testes de hipótese quando pegar uma questão sobre verdades e mentiras e ficar testando como muita gente faz por aí, coloca V e vai tentando F mais F mais F, para no final dar um monte de situações. Às vezes, dependendo do problema, com 5, 6 ou mais situações, você pode perder aí de 4 a 5 minutos até 10 minutos numa questão. E dessa forma que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão matar a questão rapidinho, questão de segundos. Basta treinar que você vai conseguir matar a questão vapt-vupt. Eu vou explicar pausadamente, passo a passo, didaticamente, para que você entenda. Aqui você está assistindo aula do curso Seja Mais, o curso que mais aprova em Imperatriz e região. Não tem para ninguém. Nós somos líder em aprovações, tanto em concursos públicos, no Enem, no pré-IFMA, em geral, tá? Nós temos várias aprovações agora para PM do Pará, foi assim, centenas de aprovações, certo? E convido você a assistir essa aula para que você adquira, né, durante essa aula, uma independência em relação a esse conteúdo. Você vai acertar as próximas questões de concurso sobre verdades e mentiras. O tema dessa aula que eu proponho para você, além do tema verdades e mentiras, eu digo o seguinte: nunca mais erre questões sobre verdades e mentiras. Nós temos aí, gente, que seguir 3 passos importantíssimos. Qual é o primeiro passo? Identificar as frases que estão em contradição. Por exemplo, eu tenho 3 ou 4 situações onde alguém está sendo investigado e eu pergunto para a pessoa A, B, C ou D, foi você que cometeu o delito? Foi você ou foi alguém? Foi o A, foi o B, foi o C? Aí cada um vai dar uma resposta. Mas vai haver 2 frases que se contradizem e é em cima disso que a gente vai bater, tá? Identificar as 2 frases que serão feitas em contradição. Segundo passo, identificar quantos estão falando a verdade ou quantos estão mentindo. Se você identificou essas 2, você passa para o terceiro passo e vai organizar e escrever as valorações. Verdade, é verdade, mentira, mentira ou verdade, mentira, dependendo da situação que você tiver. Então se liga e veja como é que a gente vai proceder nessa aula. Seja mais, você é capaz. Bem, galera, agora começando aí a resolução dos nossos problemas, né, de verdades ou mentira, gostaria que você ficasse super ligado para ver as dicas que eu vou te passar durante essa resolução das questões que eu irei fazer nesse momento. Questão de número 1 diz o seguinte: Paulo, Lucas, Sandro, Rogério e Vitor são suspeitos de terem furtado a bicicleta de uma pessoa. Na delegacia, olha o que o Vitor afirma. O Vitor vai lá e diz: o Vitor afirma que não tinha sido dele, nem o Rogério. Sandro jurou que o ladrão era o Rogério ou o Lucas. Rogério disse que tinha sido Paulo. Lucas disse ter sido Paulo ou Vitor. Paulo termina dizendo que Sandro é um mentiroso. Galera, bem aqui eu já tenho uma contradição, ó. Sandro, ele está dizendo, Paulo está dizendo que Sandro é um mentiroso. Então observa só isso. Quando eu digo que alguém é um mentiroso, ou mentiroso sou eu que estou acusando, ou mentiroso é o acusado. Só pode ser um dos dois. Quando se acusa alguém de mentiroso, mentiroso é você ou a pessoa que você está acusando. Então fica ligado nisso aí, porque nós já vamos seguir os passos que eu preciso aqui, tá? Como eu falei inicialmente, qual é o nosso primeiro passo? Identificar as frases, né? As frases que estão em contradição. Aqui Paulo termina dizendo que Sandro, ele é um mentiroso. Então, o mentiroso só pode ser o Paulo ou o Sandro. Beleza? Um desses dois é mentiroso. Professor, e o segundo passo? O segundo passo, o que eu vou fazer nesse segundo passo para poder identificar isso certinho? Nesse segundo passo, nós vamos observar quantos estão mentindo ou falando a verdade. E aqui no próprio problema nós temos isso, ó, e apenas um deles mentiu. Então aqui eu já posso afirmar que eu tenho
somente um mentiroso. Certo? Eu só tenho um mentiroso. O próprio problema me forneceu essa informação. Tranquilo? E agora, galera, nós vamos aqui para o nosso terceiro passo. Nesse terceiro passo, o que eu disse? No terceiro passo, eu vou organizar as valorações, né? Verdades ou mentiras, tá? Só tem um mentiroso, então eu tenho um mentiroso. Vamos observar quantas pessoas eu tenho aqui no problema. 1, 2, 3, 4, são 5 pessoas. Então tem um mentiroso, tem um que está mentindo e tem 4 que falam 100% de certeza que 4 pessoas aí falam a verdade. Tranquilo? Então, galera, agora, baseado nisso que eu já tenho, eu vou escrever aqui todos esses personagens. Ó. Eu tenho o Vitor, eu tenho o Rogério, eu tenho o S de quê, professor? De Sandro. Eu tenho quem mais? Eu tenho o L é de quê, professor? O Lucas. E o P de Paulo. Tá aí, ó. Eu já vou resolver, porque eu já tenho o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Identificar as frases que estão entrando em contradição. Aí, tem uma frase entrando em contradição, que é essa última aqui, ó. Então, olha só. Eu vou determinar que o Paulo, certo? Vou até colocar aqui de vermelho. O Paulo, quem é o outro professor? E o Sandro, eles entraram em contradição. Alguém aí está mentindo. Ou o Sandro, porque aqui vai ser o seguinte, ó. Ele pode falar a verdade ou pode mentir. Certo? Da mesma forma, o Paulo, ele pode estar falando a verdade ou pode estar mentindo. Agora, veja só. Esses outros 3 aqui eu tenho 100% de certeza de que eles falaram a verdade. Porque eu já detectei que mentiroso ou vai ser o Paulo ou vai ser o Sandro. Não esquece desse detalhe. Quando você chama alguém de mentiroso, mentiroso é a pessoa que você está acusando ou você. Só pode ser um dos dois. Então, como eu já sei qual dos dois podem estar mentindo, vai ser Sandro ou Paulo, então necessariamente os outros falaram a verdade. Galera, após isso, eu vou procurar o que é verdade para me poder marcar. Ó. O V, o que é o V? É o Vitor. O Vitor afirmou que não tinha sido ele nem o Rogério. O Vitor afirmou não foi ele e nem foi o Rogério. Então já posso excluir 2, certo? Bom, essa aqui eu já trabalhei. Vamos para outro que fala a verdade. Quem é o outro que fala a verdade? É o Rogério. Então, o Rogério disse que tinha sido Paulo. Ele está mentindo? Não, ele está. Ele fala a verdade. Rogério disse que tinha sido quem? O Paulo. Então, se foi o Paulo, a resposta já é a letra C. Eu não tem mais que fazer nada, porque eu vou pegando as informações que são verdade e aí eu já gero o que eu preciso. Ok? Que é a resposta. Matamos a questão bem facinho, galera. Questãozinha, galera, aí de número 2. Diz o seguinte. 4 crianças estão na sala e uma delas quebra um vaso. Ao serem perguntadas sobre quem quebrou o vaso, elas respondem. Joãozinho disse o seguinte. Carlinhos quebrou o vaso. Pedrinho disse. Eu não quebrei o vaso. Aí chega lá Carlinhos e fala, Paulinho quebrou o vaso. E por fim, a última frase diz, Paulinho disse o seguinte, Carlinhos está mentindo. Galera, bem aqui eu tenho uma contradição, ó. Certo? Carlinhos, ele está falando, Paulinho, aliás, está falando que o Carlinhos está mentindo. Então, galera, eu já tenho bem aqui o meu passo 1. Como é que é esse passo 1? Eu estou dizendo aqui que Paulinho, a frase está dizendo, Paulinho disse, Carlinhos está mentindo. Então, a contradição é entre Paulinho ou Carlinhos. Esses dois estão gerando uma contradição. Tá? Passo 2. Porque aqui, quando um diz que o outro está mentindo, isso aí já gera uma contradição. Beleza? Paulinho diz que Carlinhos está mentindo. Então, eu já tenho a primeira aí, o passo 1. Professor, e o passo 2? Professor, o passo 2 é identificar quantos estão mentindo. E aqui no problema mesmo, ele já disse, ó. Uma das crianças apenas, né? Uma das crianças está mentindo. Então, aqui, galera, eu só tenho um mentiroso. Certo? Eu tenho um mentiroso.
Vamos para o passo 3 e identificar esse passo 3. O que eu tenho que fazer nesse passo 3, meus jovens? No passo 3, eu vou organizar as valorações, né? Eu já sei que só tem um mentiroso. São quantas pessoas aí? São 4, ó. São 4 crianças, certo? Então, se são 4 crianças, eu tenho um que está mentindo e os outros estão falando a verdade. Ok? Eu já tenho os 3 passos principais. Agora, professor, o que nós vamos fazer aqui para desenvolver esse problema? Vamos lá, vamos escrever J de Joãozinho, o que mais? O C de quê? De Carlinhos, o PE de Pedrinho, né? Porque tem o Pedrinho, e o PA de Paulinho. Eu separei assim para ficar bem mais fácil para a gente, tá bom? Bom, a contradição eu já vi que é entre Paulinho e Carlinhos. Então vai ser aqui, ó, Paulinho, certo? E Carlinhos. Deixar isso aqui bem organizado. Esse Paulinho aqui, ele pode tanto estar falando a verdade, como pode estar mentindo. Da mesma forma que esse rapaz aqui pode estar falando a verdade, mas pode estar mentindo. Agora, 100% de certeza eu tenho que fala a verdade é o Pedrinho e o Joãozinho. Esses dois aqui, ó, certamente eles falam a verdade, sem nenhum medo de errar. Tranquilo? Então, galera, agora a gente volta lá nas frases e vamos ler, ó. Ó, essa primeira frase bem aqui, ó, que fala a verdade, né, o Joãozinho? O Joãozinho disse, Carlinhos quebrou o vaso. Então, galera, essa questão aí, ela ficou entre a letra C, né, e letra E. Eu só sei que o Carlinhos, né, o Carlinhos quebrou o vaso. E o Joãozinho está falando a verdade? Sim, ó, o Joãozinho falou a verdade. Se o Joãozinho falou a verdade, o Carlinhos realmente quebrou o vaso. Então, meu gabarito aqui, ó, letra C, sem nenhuma complicação. Vocês estão vendo, galera, o tanto que é fácil. Aqui a gente estudando aqui pelo curso Seja Mais, pegando todas as dicas que a gente ministra durante as aulas, fica mais fácil você desenvolver questões envolvendo verdades e mentiras. Beleza? Questãozinha aí, galera, número 3. A questão diz o seguinte, ó, 4 alunos vão a um congresso de artes em uma universidade. Na hora do almoço, vão ao restaurante universitário e um deles resolve entrar sem pagar. Espertinho, né? Aparece um técnico administrativo do restaurante que, sem saber qual deles entrou sem pagar, aparece um técnico administrativo do restaurante que quer saber qual deles entrou sem pagar. João disse que foi o José. José disse que foi o Antônio. Francisco diz, não fui eu. João não falou a verdade, o Antônio disse. Então, galera, bem aqui, ó, eu já tenho o que eu procuro, que é a contradição. O Antônio está dizendo que o José mentiu. Então, vamos lá. O primeiro passo. Qual seria o primeiro passo? Identificar, né? Qual dos dois? É porque aí, entre eles, um está mentindo. Porque quem acusa, quando um acusa o outro, mentiroso é quem acusa ou o acusado. Então, isso aí vai ficar entre quem? O João ou o Antônio. Um dos dois está mentindo. Ou o João ou o Antônio. Passo 2. Galera, no passo 2, nós vamos olhar o seguinte. O que eu tenho que ver nesse passo 2? Simplesmente olhar um detalhe muito importante. Somente um deles mentiu. Então, eu tenho aqui um mentiroso. Certo? Somente um mentiroso. Galera, no passo 3, o que eu posso identificar nesse terceiro passo? Eu vou colocar as valorações. Só tem um mentindo. Então, vai ter 3 que falam a verdade. Agora, eu venho aqui e escrevo, né? Eu vou escrever José, certo? Eu vou escrever quem mais? Eu vou escrever o João, certo? O João. Quem mais? Eu vou escrever o Antônio. E, por fim, o Francisco. Beleza? Mas aí eu sei que tem 2 deles que podem estar mentindo. Eu não sei qual, mas um deles está mentindo. Um é o João. O outro é o Antônio, certo? Ou o João ou o Antônio está mentindo. Então, isso aqui pode estar falando a verdade ou pode estar mentindo. Esse aqui também pode estar falando a verdade ou mentindo. Mas eu sei que, pelo texto, se um desses 2 de vermelho aí, ó, que estão circulados de vermelho, um deles está mentindo e só tem um mentiroso, então aqui só pode ser verdadeiro, né? Só pode falar a verdade.
José e Francisco. Aí eu vou lá, José fala a verdade? Fala. Aí eu vou procurar aqui, ó. José disse que foi o Antônio. Se José disse que foi o Antônio e ele fala a verdade, então a resposta só pode ser quem, gente? A letra B. Simples assim, bem facinho a questão. Exercício 4. 4 suspeitos de praticar um crime fazem as seguintes declarações. Vamos começar aqui pelo João. O que o João diz? Carlos é o criminoso. Aí veio aqui o Pedro e diz, eu não sou criminoso. Carlos diz, Paulo é o criminoso. Paulo diz, Carlos está mentindo. Então, galera, o primeiro passo aqui ficou moleza para nós, porque quem é o mentiroso? O mentiroso é aquele que acusa ou quem é o acusado? Então, quem aqui poderia ser mentiroso? Paulo e o Carlos, certo? No segundo passo, o que a gente pode fazer aqui, meus amores? O segundo passo é identificar quantos estão mentindo ou falando a verdade. E aqui disseram, apenas um suspeito mente. Então, coloca aqui, um mente. Nós temos aí o mentiroso. E o terceiro passo, professor, o que é o terceiro passo? É simplesmente organizar essas valorações, né? Essas valorações para poder resolver o problema com maestria. Beleza? Eu tenho aqui um mentiroso e os outros 3 falando a verdade. Mentiroso, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Agora sim, eu já vou fazer a resolução do meu problema. Então vamos colocar assim. Eu tenho João, eu tenho Pedro, vamos colocar PE, eu tenho Carlos e tenho Paulo. Coloquei PA e PE para diferir entre o Pedro e o Paulo, para não ficar assim muito parecido. Vou destacar aqui de vermelho, certo? Quem está acusando quem? O Paulo está acusando o Carlos. Então, Paulo ou Carlos, um dos dois está mentindo. Esse aqui pode falar a verdade ou pode estar mentindo, assim como esse pode estar falando a verdade ou pode estar mentindo. Mas aí, o que eu vou fazer, professor? Eu vou para onde eu tenho 100% de certeza. Gente, eu só tenho um mentiroso. Aqui nós temos 2 que estão suspeitos de estar mentindo com toda certeza. Ou vai ser o Carlos ou vai ser o Paulo. Então, necessariamente, aqui fala a verdade e aqui fala a verdade. Então, eu vou procurar essas informações lá. O João fala a verdade? Fala. O que o João disse? Carlos é o criminoso. Então, bem aqui está a resposta. Se o Carlos é o criminoso, visivelmente eu posso marcar isso aqui como sendo a letra C. Já morreu a questão. Eu não vou precisar ficar fazendo teste de hipótese para verificar quem está mentindo ou falando a verdade uma por uma. Se você fizer isso, você está perdendo tempo. E você não pode perder tempo numa prova. Você tem que chegar e matar a questão. Beleza? Aqui a equipe do Seja Mais tem essa preocupação. Por isso que somos líder em aprovações. Questão 5. Agora, galera, eu gostaria que você tomasse super cuidado, bastante cuidado nessa questão 5, porque até então, os 4 primeiros exemplos que nós fizemos, todos eles foram onde eu tinha apenas um mentiroso. Agora só tem um que fala a verdade, mas o sentido é o mesmo, tá certo? 4 amigos, Alexandre, Breno, Cássio e Diogo, pretendem fazer uma viagem em um automóvel, porém, apenas um deles tem a carteira de habilitação em dia. Considere que eles fizeram as afirmações a seguir e que somente um deles disse a verdade. Alexandre disse, a carteira de Breno está em dia. Breno, a carteira de Diogo está em dia. Cássio disse, minha carteira está vencida. E Diogo disse, minha carteira não está em dia. Galera, aqui visivelmente eu já posso observar que há uma contradição entre a informação de Breno e a informação do Diogo. Por quê? É como se o Breno dissesse, cara, a carteira do Diogo está em dia.
Aí o Diogo, mentira, cara. Minha carteira não está em dia. Você pode ver que há uma contradição nas duas informações, tá? Então, eu já tenho aqui o nosso primeiro passo definido, certo? Como é que é o primeiro passo? É definir as contradições. Então, está entre a fala de Breno e a fala do Diogo, beleza? Segundo passo, professor. Vamos para o segundo passo. Nesse segundo passo, eu só tenho um que fala a verdade, contrário das outras. Terceiro passo é organizar essas valorações, né? Para daí eu ter noção do que eu vou fazer. Verdadeiro, mentiroso, mentiroso e mentiroso. 3 mentirosos e somente um agora está falando a verdade. Tranquilo? Então vamos escrever isso aqui. Eu tenho o A de Alexandre, o B de Breno, o C de Cássio e o D de Diogo. Mas eu também já sei que o Breno e o Diogo, eu não sei se eles estão mentindo ou falando a verdade, porque um está acusando o outro. Mentiroso é quem acusa ou quem é acusado. Então, certeza, ou falar a verdade é o mentiroso ou quem está sendo acusado, tanto faz, né? Aqui pode estar falando a verdade ou mentindo, aqui pode estar falando a verdade ou mentindo. Mas a certeza que eu tenho é de que esse rapazinho aqui é mentiroso e aqui também é mentiroso. Beleza? Então, galera, aqui vamos ver o que dá para a gente entender aqui. Alexandre diz, a carteira de Breno está em dia, mas só que ele é mentiroso. Então, essa informação do Alexandre aqui, ó, tá fora, eu já posso cancelar. Vamos ver o outro que 100% de mentir, que é mentiroso, é o Cássio. Cássio disse, minha carteira está vencida. Poxa, mas ele não é mentiroso? Se ele está mentindo, a carteira dele, que ele disse que está vencida, ela não está vencida. Então, quem está apto a fazer isso, dirigir, quem é? É o Cássio. Então, a minha resposta, gente, ó, letra A. Bem facinha a questão. Usando esse método aí, aritmática, aqui do curso Seja Mais, você acerta esse tipo de questão. Tranquilo? Questão número 6. Diz o seguinte. 4 meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos cada um. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram. Antônio disse, eu tenho 5 carrinhos. Aí chegou Bruno e disse, eu tenho 11 carrinhos. Cássio disse, Antônio tem 9 carrinhos. Danilo disse, eu tenho 9 carrinhos. Tá. Primeiramente, galera, nós vamos precisar verificar onde é que está a contradição nessas 4 afirmações. Eu acredito ser em Antônio, certo? E o Cássio. Por quê, professor? Porque Antônio disse, eu tenho 5 carrinhos. Aí Cássio é como se ele tivesse dito, mentira, Antônio, você tem 9 carrinhos. Então, há uma contradição aí, tá? O nosso primeiro passo já está definido. Qual é o primeiro passo? É verificar a contradição. Quem acusa quem, né? Aí é o seguinte, quando uma pessoa acusa a outra, o mentiroso é quem acusa ou quem está sendo acusado. Então, essa contradição está entre Antônio e Cássio. Tranquilo? Vamos agora verificar o nosso segundo passo. O que seria esse segundo passo? Verificar quantos mentiram, quantos falaram a verdade. Então, eu tenho apenas uma pessoa que mentiu, certo? Somente um mentiu. No terceiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as valorações, né? Para daí eu ter uma organização mais precisa do que eu vou fazer. Então, eu vou ter um mentiroso e os outros 3 falando a verdade. Tranquilo? E já vou partir para a resolução. Eu tenho aqui Antônio, eu tenho Bruno, eu tenho Cássio e tenho o Danilo. Certinho? Então, o A e o C é onde está a contradição. Isso aqui pode estar falando a verdade ou mentindo. Esse aqui pode estar falando a verdade ou mentindo. Agora, veja só uma coisa aqui, galera. Esses dois aqui, o Bruno, né, e o Cássio, eles certamente estão falando a verdade. Isso é 100%
de certeza. Porque eu tenho a contradição entre o A e o C. Então, os demais, um deles está mentindo. Então, os outros certamente estão falando a verdade 100%. Beleza? Então, vamos lá. Se o Bruno está falando a verdade, o Bruno tem 11 carrinhos, tá? O Bruno, ele tem 11 carrinhos. Beleza? Quem é outra pessoa que está falando a verdade? É o Danilo. Ele está falando a verdade. Ele tem exatamente os 9 carrinhos. Beleza? Ele tem os 9 carrinhos. Agora, veja só. Se Danilo está falando a verdade, porque ele está realmente falando a verdade, então significa dizer o quê? Que se o Danilo tem 9 carrinhos, o Cássio está mentindo, porque Antônio não tem 9 carrinhos. Certo? Então, o Cássio é o cara que está mentindo. Certo? É o cara mentiroso. Antônio, ele não tem 9 carrinhos. O Antônio, ele está falando a verdade, porque um dos dois está mentindo. Se eu descobrir que o Cássio está mentindo, então esse rapazinho aqui está falando a verdade. Então, ele tem realmente os 5 carrinhos. Então, o Cássio só sobrou para ele o quê? 7. Porque eram 4, né? E os outros estavam já definidos, os 5 aqui, o 11 aqui, o 9 aqui. Então, me resta 7 aqui para Cássio. Porque são 4, né? E cada um recebe uma numeração. Aí foi perguntado na questão, né? Tendo os outros dito a verdade, é correto concluir que a soma do número de carrinhos de quem? De Antônio, mais o Bruno, mais o Cássio é... Gente, o Antônio tem 5. Certo? O Bruno tem quantos? Tem 11. Deixa eu só apagar aqui, né? Terminei colocando um valor errado aqui. É 11, né? Mais o Cássio. E o Cássio tem quantos? Tem 7. Somando aqui eu tenho 16. 16 mais 7 é igual a 23. Portanto, nosso gabarito aqui é letra A. Certo? Uma questãozinha um pouco chatinha, mas usamos o mesmo procedimento, porque aqui no curso Seja Mais, a gente sempre trabalha dessa forma. Procura sempre o melhor caminho para que o aluno possa se dar bem quando chegar lá na prova. Seja mais, você é capaz. Questãozinha aí, galera, agora de número 7, tá? Questãozinha da Fundatec. Diz o seguinte: na mesa de um bar estão 5 amigos. Arnaldo, Belarmino, Cleocimar, Dionésio e Exílio. Na hora de pagar a conta, eles decidem dividi-la em partes iguais. Cada um deles deve pagar uma cota. O garçom confere o valor entregue por eles e nota que um deles não entregou a sua parte, porque foi dividida em 4 partes iguais. Aí o garçom não conseguiu ver, ele conseguiu ver que um deles não havia pago a conta, certo? Aí ele diz o seguinte: cada um deles deve pagar a sua cota. O garçom confere o valor entregue por eles e nota que um deles não entregou sua parte. Consegue detê-los antes de deixar o bar, que deixem o bar. O garçom foi lá e disse: olha, não pode sair. E os interroga, ouvindo as seguintes alegações. Primeiro, não fui eu nem o Cleocimar, disse Arnaldo. Arnaldo disse que não foi ele. E nem o Cleocimar. Aí chegou o Cleocimar, o Dionésio disse: foi o Cleocimar ou o Belarmino? Aí o Cleocimar disse: foi o Exílio. Dionésio está mentindo, disse Exílio. Então, galera, aqui eu já começo a definir o meu problema. Ó. Exílio entrou em contradição com quem? Com Dionésio. Um está acusando o outro de mentiroso, então um deles está mentindo, tá? Então vamos escrever aqui a sequência. Arnaldo é o primeiro passo, vamos continuar do mesmo jeito. O nosso primeiro passo é definir a contradição, está entre o Dionésio e o Exílio, certo? Entre o Dionésio e o Exílio. O segundo passo, professor, é o quê? É verificar. Um mentiu, somente um mentiu. Os outros estão falando a verdade. Tranquilo? E o terceiro passo, meus jovens, é organizar as valorações
para daí eu ter noção do que eu vou escrever. Um está mentindo e os outros 4 estão falando a verdade, do mesmo jeitinho. Agora vamos definir aqui. Eu tenho A, né, de Arnaldo, o B de quê? De Belarmino, o C de Cleocimar, o D foi de Dionésio e o E de Hercílio. Beleza? Então, 2 aqui eu já vou deixar destacado. Quem? O D, que é o Dionésio, e o Hercílio. Esses 2 aqui, um deles está mentindo, porque um está acusando o outro. O que acusa, entre 2 pessoas, um acusa o outro, mentiroso é quem acusa ou quem está sendo acusado. Então, necessariamente, eu posso dizer que esse aqui e esse, eles estão falando 100% o que? A verdade. Tranquilo? Estão falando a verdade. Então, vamos lá. Vamos trabalhar nos que são verdadeiros. Quem falou aqui a primeira informação? O Arnaldo. O Arnaldo mente? Vamos olhar. O Arnaldo mente? Não, ele fala a verdade. Ele disse, não foi ele e nem o Cleocimar. Então, vou tirar Cleocimar e vou tirar o Arnaldo, né? Mas o Arnaldo nem está aqui. O Arnaldo está bem aqui, ó. Não foi ele, está bem aqui, né? Arnaldo e nem Cleocimar. Beleza. Então, outra pessoa que fala a verdade. Vamos procurar aí o Dionésio. Não, Hercílio não. Vamos verificar mais um aqui. Dionésio, não dá para ver. Vamos ver o Hercílio. Belarmino. Belarmino fala a verdade, ó. Belarmino diz, foi o Hercílio ou o Arnaldo, certo? Ele diz que foi o Hercílio ou foi o Arnaldo. Então, o Cleocimar já está fora, o Belarmino também está fora. Dionésio, vamos verificar o que o Dionésio disse. Dionésio disse, foi o Cleocimar ou o Belarmino. Dionésio não dá para prever. Então, vamos lá. Cleocimar fala a verdade? Fala, está aqui, Cleocimar. Ele fala a verdade. Ele disse que foi quem? O Hercílio. Então, eu já posso marcar o meu gabarito, ó. Porque quando eu olho em quem fala a verdade, eu defino, ó. Certo? Quando eu olhei aqui no Cleocimar, o que disse Cleocimar? O Cleocimar disse, foi o Hercílio. Então, a resposta é realmente a letra E. Tranquilo? Mais uma questãozinha aí, galera. Questão número 8, que diz o seguinte. 5 crianças estavam brincando de bola na rua e uma delas quebrou a vidraça da janela da dona Hermínia, que perguntou às crianças, quem foi o autor do estrago? E elas responderam, foi a Liana. Quem disse isso? O Abreu. Tá? Foi a Liana. Quem disse isso foi o Abreu. Foi a Eliana. Aí o Bernardo disse, não fui eu nem o Diogo. Aí o Célio disse, foi a Eliana ou Bernardo. O Diogo foi e disse, foi o Abreu ou o Célio. Aí a Eliana disse, Diogo está mentindo. Galera, contradição aqui, ó. Aqui um está acusando o outro de mentiroso. Então, no nosso primeiro passo, eu já posso definir o seguinte. A contradição vai estar entre a fala do Diogo e a fala da Eliana. No nosso segundo passo, o que eu posso afirmar aqui, jovens? Um só mentiu. Pode olhar bem aqui, ó. Das 5 crianças, apenas uma mentiu. Um mentiu. Só isso. Aí, o terceiro passo é escrever essas valorações. Como é que seriam as valorações aqui, tio? As valorações vão ser assim, mentira e o restante tudo verdade. Um mentiu e os outros 4 falaram a verdade. Agora eu vou partir para a resolução. Eu tenho A, né, de Abreu, eu tenho B de Bernardo, C de Célio, o D de Diogo e o E de Eliana. Gente, eu vou marcar bem aqui o D e o E. Porque o mentiroso está entre esses dois aqui, ó. Ou fala a verdade ou mente. Fala a verdade ou mente. Nesses outros aqui, galera, todos eles eu vou ter. Eles falam, eu tenho que saber que eles falam a verdade.
Isso é óbvio, né? Se o mentiroso está entre esses dois últimos aqui, então os outros três falam a verdade, porque somente um deles aí mente. Então, se está entre os dois últimos, certo que os três primeiros certamente irão falar a verdade. Então, vou ler aqui a informação onde o Abreu fala. Foi a Eliana. Tá? Foi a Eliana. Então, galera, ou ficou, isso aqui já tudo vai sair, ó. Certo? Foi a Eliana. Então, aquela que quebrou a vidraça e a que mentiu respectivamente, quem quebrou a vidraça? Quem quebrou a vidraça foi Eliana. Então, não tem mais o que procurar. Ah, professor, mas eu vou tentar descobrir quem foi o mentiroso. Não precisa. Sabe por quê? Porque quando ele fala respectivamente, quem veio primeiro, a primeira resposta foi onde? Eliana. Então, obviamente, o Diogo foi o cara que mentiu. Beleza? Então, a resposta aí já está marcada lá na letra E. Porque, primeiramente, essa palavrinha aqui, ó, respectivamente. Primeiro é Eliana. E a única opção que começa com Eliana é a letra E. Então, já posso marcar como resposta a nossa letra E. Questão 10, Instituto Consulplan 2023. Aqui no curso Seja Mais, a gente tem essa preocupação de trabalhar com exercícios de concursos, né? Aqueles sempre bem atualizados, questões novas, questões, se possível, até do ano. Vamos lá na questão 2023. Ana, Bianca e Cristina e Dulce trabalham no CRC-RJ e foram admitidas em um mesmo concurso público. Sabe-se que apenas uma delas é técnica em informática. Apenas uma é técnica em informática. Ao serem apresentadas à diretoria do conselho, elas fizeram as seguintes declarações. Ana disse: eu não sou técnica em informática. Bianca disse: Cristina é técnica em informática. Cristina: Dulce é técnica em informática. Aí veio a Dulce e disse: Cristina está mentindo. Então, galera, quando eu digo que uma pessoa está mentindo, tá? Ou eu estou mentindo, ou a pessoa que eu estou acusando é o mentiroso. Um dos dois é mentiroso, correto? Então, eu já posso pegar aqui o meu primeiro passo e já definir. Como é que seria o primeiro passo, professor? Nesse primeiro passo, eu já sei que a contradição está entre o que Dulce diz e o que Cristina diz. Professor, e o segundo passo? Como é que seria o segundo passo? O segundo passo é verificar, porque aqui ele diz, ó, considerando que apenas uma delas falou mentira. Só uma pessoa mentiu, certo? Só uma pessoa mentiu. Galera, o terceiro passo é o que mesmo, professor? É escrever essas valorações, né? Vai ser mentira, verdade, verdade, verdade. 4 estão falando a verdade. 4 não, 3, né? É só 3, deixa eu só apagar aqui. Só 3 está falando a verdade. Tranquilo? Agora vamos partir para a resolução. Eu tenho a Ana, eu tenho a Bianca, eu tenho a Cristina e tenho a Dulce. Beleza? Vamos selecionar o C e o D. Porque é aqui onde eu encontro a contradição. Verdade ou mentira. Verdade ou mentira. Agora, se o mentiroso está entre os dois últimos e só um é mentiroso, então isso aqui é verdade, esse aqui também fala a verdade. Esses dois aqui, eu tenho 100% de certeza de que eles estão falando a verdade. Então, vamos partir exatamente aí para quem é essas pessoas que estão falando a verdade. Ana disse, eu não sou técnica em informática. Está dizendo que ela não foi técnica em informática. Aqui ele quer saber quem é a técnica em informática. Então, Ana não é. Já posso cancelar a Ana. Certo? Outra pessoa que fala a verdade é a Bianca. A Bianca disse que Cristina é técnica em informática. Então, a questão, galera, acabou aqui, ó. A Cristina é a técnica em informática. Tranquilo? Bem simplesinho, uma questãozinha que a gente matou ela rapidinho. Questãozinha agora, galera, de número 11. Diz o seguinte: em uma escola do ensino fundamental, a professora questionou 5 crianças sobre o sumiço do livro de um dos colegas. Quando foram questionadas, as crianças responderam.
Primeiro disseram, foi a criança E, respondeu a criança A. Não fui eu, respondeu a criança B. A criança B está falando a verdade, respondeu a criança C. Foi a criança A, respondeu a criança D. Aí, bem no finalzinho aqui, olha só o que ele diz. A criança B está mentindo, respondeu a E. Contradição entre o E e o D. Porque a criança E está acusando a criança D. Então, ou a criança E é o mentiroso, ou a criança D é o mentiroso. Um dos dois é o mentiroso, porque um chamou o outro de mentiroso. Correto? Então, vamos para o nosso primeiro passo. Vamos fazer isso aqui para ver se a gente mata a questão. A contradição está entre o D e o E. Segundo passo, professor. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é verificar quantos mentirosos tem. E só tem uma pessoa mentindo. Então, vamos colocar aqui um só mentiu. E o terceiro passo, eu vou organizar como se deve proceder aqui, que é escrevendo essa sequência, certo? Quantas crianças nós temos aí? 5, né? Só tem uma mentindo, então mentiroso, e os outros 4 vão falar a verdade. Então agora eu já escrevo aqui o a criança B, criança C, criança D, criança E. Professor, onde é que está a contradição nas informações entre a criança D e a criança E? Ou fala a verdade ou mente, ou fala a verdade ou mente. Agora, aqui não. Esses 3 aqui, ó, esse aqui fala a verdade, esse aqui 100% de certeza que fala a verdade, aqui também 100% de certeza que fala a verdade. Tranquilo? Então, vamos nos basear no que é verdadeiro, ó. Respondeu a criança A. Respondeu o quê? Foi a criança E. Certo? Respondeu a criança A. Foi a criança E. Mas ele quer saber quem escondeu o livro. Certo? Quem foi que escondeu o livro. Então, quando a criança A responde, quem respondeu, foi a criança E que sumiu o livro. Então, isso quer dizer que a criança E foi realmente a criança, né, que escondeu o livro. Gabarito, letra D. A questão já está marcada. Rapidinho a gente marcou. Por quê? Porque quando eu peguei a primeira informação verídica, a primeira informação verdadeira, eu já matei a questão. Porque bem aqui, ó, respondeu a criança A, foi a criança E. Esse cara aqui mente? Não mente. Ele está falando a verdade. Respondeu a criança B. Olha só, vamos ler isso aqui só para a gente ver uma coisa. Fala a verdade também o B. Não fui eu. Tá certo. Entendeu? A criança C também fala a verdade. Vamos ver como não se contradiz. Ó. Respondeu a criança C. A criança B está falando a verdade. Ok? A criança B está falando a verdade. A única opção que bate aí é a letra D. Tranquilo, pessoal? Questão de número 12, também da Consulplan, né, 2023. 4 crianças estavam brincando na rua até que uma delas quebrou o retrovisor de um carro estacionado. Quando indagada quem seria a criança culpada, emitiram as seguintes declarações. André disse, Mário quebrou o retrovisor. Natan disse, eu não quebrei o retrovisor. Mário disse, Lucas quebrou o retrovisor. E Lucas disse, Mário está mentindo. Olha só, galera, contradição está bem aqui. Um está acusando o outro. Mentiroso quem é? É quem acusa ou quem está sendo acusado. Primeiro passo. Como é que eu vou escrever nesse primeiro passo? Que Lucas e Mário, eles estão entrando, as informações que eles passaram entram em contradição. Segundo passo. Vamos escrever o segundo passo aqui, meus jovens. Qual seria o segundo passo? Considerando que apenas uma das crianças não diz a verdade, ou seja, mentiu. Então, eu tenho um que mentiu. Certo? Beleza, professor? Vamos para o terceiro passo. Escrever as valorações. Mentiroso.
Aí tem os outros 3 falam a verdade. Tranquilo? Agora eu vou partir para a resolução. Eu tenho o A, eu tenho o N, que é do Natan, eu tenho o Mário, N, e o L de Lucas. Mas eu já sei que 2 aqui, ó, eu tenho que destacar. Esses 2 aqui pode estar falando a verdade, mas pode estar mentindo aqui também, ó. Agora, 100% de certeza eu vou ter aqui. Esse aqui fala a verdade e aqui também fala a verdade. Bem tranquilo mesmo. Agora, galera, vamos procurar as informações que são extremamente verídicas. As informações verdadeiras, né? Então, vamos lá. O A, quem é o A? O André disse, Mário quebrou o retrovisor. Então, não tem mais o que procurar. Ó. Já, se ele fala a verdade, a resposta é a letra E. Galera, eu espero que você tenha curtido cada momento dessa aula, cada detalhe, que eu fiz isso de forma carinhosa para vocês. Detalhe por detalhe, revise quantas vezes você precisar, pegue esses exercícios depois, tenta fazer de novo. Eu vou deixar o PDF aí para você acompanhar essa aula passo a passo e nunca mais você errar questão de verdades e mentiras numa prova de concurso. Aqui, galera, você aprende de verdade. Você está assistindo a aula aqui do curso Seja Mais, a maior aprovação de Imperatriz e região. Não tem nenhum curso Imperatriz que aprove mais que o curso Seja Mais. Seja Mais, você é capaz. Obrigado, galera. Professor Ari agradece aí a todos vocês que assistiram o vídeo. Fui!